Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. Aquí Felipe Gali. El tema que vamos a tratar en esta ocasión va a ser de cara a la segunda vuelta que va a tener lugar en Brasil el próximo domingo, nada más y nada menos. Estamos ya a una semana de la votación final, de definir quién va a ser el próximo mandatario del país vecino. Y nos acompaña, como no podría ser de otro modo, nuestro buen amigo de allá de Rondonia, el corazón del Amazonas, Samer Beloni, cual es ingeniero y coadministrador de @americafoto, el ISO es las Américas, el cual nos va a estar compartiendo, bueno, el curso de la campaña. Hemos estado haciendo una serie de entrevistas para discutir el proceso que enfrenta a Luis Ignacio Lula da Silva contra el presidente en ejercicio, Jair Bolsonaro. ¿Cómo te encontrás, Amer? Bienvenido a Carta Política una vez más. Muy bien, muy buenas noches, Felipe. Muy buenas noches a su audiencia. Buenas noches para usted. Me encuentro bien. Estoy un poco harto, tengo que confesarte, de este largo proceso que tem sido las elecciones en Brasil. Porque acá nosotros teníamos las elecciones que son las dos pasiones del brasileiro e del sul-americano, que es la Copa del Mundo y las elecciones. O sea, que la Copa del Mundo tenía lugar antes de las elecciones, pero este año, afortunadamente, para algunos, desafortunadamente para otros, la Copa del Mundo va a ser después de las elecciones. Y, o sea, que el vácuo que dejó la licencia de la Copa del Mundo ya hizo iniciar la campaña muy más breve do que los años anteriores. Y por eso nosotros nos encontramos en esa situación de polarización acentuada. O sea, que el expresidente Lula, que terminou em primeiro com 43% de los votos, algo como 57,3 millones de votos, e o presidente atual, Jair Bolsonaro, terminou com 43,2%, algo como 51 millones de votos. Ou seja, estamos acá a última semana de campanha. Muitos já nos diziam que em Brasil é assim, a primeira volta é realizada o primeiro domingo do mês de outubro e as segundas voltas para presidente, governador, nas eleições municipais em los municípios que têm mais de 200 mil eleitores. Os municípios que têm menos não têm, os que têm mais de 200 mil eleitores. E o candidato não tem 50% mais um a segunda volta e é realizada em último domingo de outubro. Ou seja que este ano a campanha de segunda volta tem 4 semanas. Tem eleições que tem 3. Ou seja, para garantizar a Constituição, então a segunda volta vai ser realizada no dia 30 de outubro, na próxima semana. E é isso, Jair Bolsonaro e Lula vão se enfrentar novamente a vontade dos eleitores ou seu menor medo. Porque não é uma eleição que você está votando por preferência. É uma eleição que você está votando por rechazo a outro candidato. Y eso nos dice muy bien lo que fue la primera vuelta. No era normal los dos candidatos aglutinarem más de 90% de los votos. Eso nunca ha pasado. Es la primera vez. Como es la primera vez que tenemos, que en Brasil vamos a tener un escenario inédito. O sea, que el presidente en ejercicio, Jair Bolsonaro, va a ser derrotado
en las elecciones, es un escenario que nunca ha pasado, ou que o presidente Jair Bolsonaro vai conseguir dar a reviravolta e ganhar a segunda volta, mesmo tendo terminado em segundo. Porque em Brasil é um país que nunca ha tenido lugar esta reviravolta. Sempre o que ganha a primeira volta, ganha a segunda volta. Ou seja, estamos diante de algo histórico. Espero eu que seja aceptable del ponto de vista de las personas y que nosotros tengamos una elección tranquila y que las personas que ganen, ganen, saiban ganar y que las personas que pierdan, saiban perder. Porque senão não vamos a buen puerto. Y todos en el continente esperamos que así sea. Le mandamos un gran abrazo a los hermanos brasileños en su segunda vuelta electoral. En definitiva, ya para entrar en tema, ¿cómo avanza la campaña en esta recta final? ¿Ha ocurrido algún acontecimiento destacable en estos últimos días? Sí, algunos, no solo uno, porque uno sería muy poco para una campaña como esta de segunda vuelta. El presidente Bolsonaro tuvo un crecimiento en las encuestas de segunda vuelta, pero un crecimiento, yo no puedo llamar de inexplicable. Como todos lo saben, el presidente en ejercicio tiene los poderes del Estado para hacer uso. Es así en Brasil, es así en Argentina, es así en Uruguay, es así en Bolivia. E está usando a máquina pública para fazer campanha e gastando os fundos públicos para benesses eleitorais aos eleitores de Barra Renda, que são os eleitores que mais o rechazam, para tentar revertir alguns votos que foram com certeza para o candidato Lula e revertir os votos. Pero as encuestas demonstram que o presidente Bolsonaro tem o crescimento de 1% em las encuestas. Ou seja, que em 3 semanas o presidente Bolsonaro conseguiu 1% do eleitorado a mais. E não sacou nenhum voto de Lula. O que foi fazer é sacar votos de los blancos, nulos e indecisos. O presidente Lula continua com seu 49% dos votos totales. E o presidente Bolsonaro tem 45 na encuesta Datafolha, publicada a última, perdão, eu não sei dizer dia da semana, pero hoy es domingo, mañana, después es el día. ¿Martes? Creo que sí, martes. Martes que salió la encuesta el día 19. El 19 de octubre salió la encuesta de Datafolha que dice que el ex-presidente Lula tiene 49% y el actual presidente 45%, y que el total de indecisos está en 1%. O sea, que casi no hay más indecisos para buscar en votos válidos, que son los votos que la Justicia Electoral de Brasil contabiliza, que son solo los votos a los candidatos. Sei que os votos em branco não são votos válidos, os votos nulos não são votos válidos. Estavam 52,5 para o ex-presidente Lula e 47,5 para o presidente Bolsonaro. Esto está dando em las médias de todas as encuestas 53,47. Creio eu que não vai quedar muito longe disso, muito distante disso, porque a distância da primeira volta tende a repetir-se ou estrechar-se um pouco, pero é muito difícil que o presidente Bolsonaro, se não retira votos de Lula,
que llegue a ganar, porque ya lo vimos que los 57 millones de votos de Lula, la probabilidad muy alta de volver a ser. Y los 51 millones de Bolsonaro de volver a ser, porque como es una elección, no es una elección común, una elección em uma perfeita situação democrática e realizável. Sei que qualquer um dos candidatos que ganhe, o país teria calma. Temos dois candidatos que quem quer que ganhe, o país não vai ter calma. As pessoas não têm incentivos a mudar seu voto. Ou seja, mesmo com a plata sendo esperrada, nada mucho se mueve. Esperar que as encuestas das semanas nos digam mais, porque esta semana vai estar recheada de encuestas, ou seja, mais de uma por dia. A mesma encuestadora vai fazer uma encuesta el viernes e el sábado, porque 2 dias seguidos. E sim, os acontecimentos são, por exemplo, ministro da Economia de Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro, revelou um plano, uma proposta, ou seja, um estudo para sacar a correção do salário mínimo de la inflação, pois para ele a inflação não é um bom parâmetro para a correção do salário mínimo. Ou seja, que nós outros acá teríamos um salário mínimo corrigido por debaixo da inflação, o que acabaria com nosso poder de compra. E nos últimos anos, o salário mínimo só tem o reajuste da inflação. Diferente do governo Lula, acá não estou fazendo propaganda, porque eu só estou fazendo uma constatação. Se você receber alguma crítica sobre isso, no governo Lula teríamos um salário mínimo corrigido mais allá da inflação, a inflação e o índice de crescimento do ano que nos dava a correção. Tuvo um ano que tivemos 15% de correção, algo que chegou a assustar, mais de R$200 de correção do salário mínimo. Pero bueno, la política es, la Constitución dice que el salario mínimo tiene que ser reajustado por la inflación, entonces tendrían que cambiar la Constitución de Brasil para hacer eso, pero tiene mayoría y lo harían siquiera. Entonces, eso es un temor de mucha gente que recibe el salario mínimo, los pensionistas, los retirados, las personas que tienen empleos en la iniciativa privada, reciben muchos los salario mínimo y tienen miedo de este arrojo para los próximos años. Y la campaña de Lula está usando bien, digo mucho, está haciendo llegar la mensaje que o governo Bolsonaro tem, ou pelo menos tem um estudo para ser isso. E outro fator, a campanha de Lula decidiu não ir a debates, de la segunda e terceira redes de televisão de Brasil, que é a rede SBT, que é o Sistema Brasileiro de Televisão, e a rede Record, que o debate estava marcado para hoje, pero o ex-presidente Lula decidiu não comparecer, porque não considera fiáveis estas emissoras, considera que tem ligação com o candidato Jair Bolsonaro. Lo que não é uma desculpa, pero que não é falso. Sí, tem ligações com o candidato Bolsonaro. Pero bueno, é uma decisão de ele não ir. E o candidato Bolsonaro está agora mesmo sendo entrevistado por la rede Record, como o candidato Lula não foi.
tiene una hora de entrevista. Pero la audiencia no es mucha, si asusta a alguien, no es mucha la audiencia. El debate principal es el debate de viernes, que va a ocurrir el viernes ahora. El penúltimo día de campaña y el último día que puede hacer propaganda en la televisión de algo. Jair Bolsonaro y Lula van a se enfrentar en la Rede Globo el viernes 28, a las 21 horas de Buenos Aires, un debate que va a ser asistido por mucha gente. Porque los debates de la Globo tienen en media 6, 7 veces más de la audiencia que los otros debates. E hoje ocorreu um episódio, não sei bem se a audiência suja vai saber, pero vou informar acá porque é algo relevante ao cenário eleitoral em Brasil, que é a detenção do ex-deputado Roberto Jefferson, hoje por la Polícia Federal de Brasil, a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alejandro de Moraes, por violação de sua detenção domiciliária, que está cumprindo por ameaças democráticas à Constituição. Ou seja, que ano passado gravou vídeos com armas de fogo, ameaçando os juízes do Supremo, e já tinha incidência porque comprovadamente corrupto, tem condenações por el escândalo do Mensalão, que você já ouviu falar, sua audiência também, que ocorreu em 2005. E desde aí não é mais deputado e tem condenações agora, quero dizer, não condenações, ainda não há juízo, tem processos por ameaças democráticas porque ameaçou juízes da Suprema Corte com armas de fogo, com vídeos comprovado. E agora, ayer, hizo um vídeo com palavras de ofensas e xingamentos a la ministra do Supremo, com xingamentos que remetem a la conotação sexual da ministra, e isso não é bueno sinal para a democracia. Alguém ameaçar e sugerir que a ministra não vou falar aquela palavra, pero uma conotação sexual da ministra. E o ministro do Supremo, Alejandro de Moraes, que é relator do inquérito do deputado, ordenou sua detenção, sua saída da detenção domiciliária e volta ao sistema carcerário. Pero quando os agentes da Polícia Federal foram a cumprir a ordem, foram recebidos com 23 disparos de fuzil, 3 granadas de uso exclusivo do Exército de Brasil, ou seja, nem a polícia tem esse armamento, e um arsenal de armas de fogo e granadas e equipamentos militares, coletes à prova de balas, na casa de alguém que está cumprindo detenção domiciliária. Ou seja, nadie sabe como isso passa. Nadie sabe como isso passou, como eu digo, essa situação. Se uma pessoa que está em detenção domiciliária tem essas aberretas em casa, é que alguém o estava encobrindo ou alguém não hizo seu trabalho. Porque é totalmente inaceitável e inacreditável. O ministro do Supremo Tribunal, Alejandro de Moraes, ordenou depois, às 6 da tarde, girou uma nova ordem de detenção, agora por tentativa de homicídio em flagrante delito para Roberto Jefferson, porque 2 dos agentes de polícia foram atendidos e chegaram a ser levados para o hospital. E já se entregou, agora se entregou. O ministro de Justiça de Brasil, volou de Brasília a Rio de Janeiro
para hacer una negociación para la rendición de Roberto Jefferson. Pero no tiene sentido eso, porque no era una situación atípica, era una detención, no era para eso. Se for uma persona comum, certamente os policiais tendrían respondido el fuego, pero no era común. Que tendría muchas personas que creen que la policía debía abrir fuego y responder los disparos, pero no era una situación típica, porque el bolsonarismo, os apoiadores de Bolsonaro iriam usar isso como uma desculpa, porque dizem que Roberto Jefferson está sendo detenido por suas palavras, opiniões, e não por suas ações antidemocráticas. Ou seja, pessoas do bolsonarismo, e não são pessoas de internet solamente, pessoas de la campanha, pessoas com verificado de Twitter, pessoas com mandatos defendendo isso, defendendo que a Suprema Corte é dictatorial. Não sei onde vai parar, sei que já se entregou, está em la sede da Polícia Federal de Rio de Janeiro. Agora é esperar a audiência para decidir o que vai passar, provavelmente vai quedar na cárcel, porque é inaceitável depois disso chegar a sair. E o bolsonarismo, se queria uma arma para usar um mártir, lo falló, pero lo falló mucho, porque, como diria minha abuela, tu entregaste um regalo do tamanho do mundo para o adversário. A campanha de Lula ganhou um regalo muito grande, agora com estes vídeos das viaturas da polícia com disparos de fuzil. Dos policiais da Polícia Federal em um hospital, com tiros na cabeça. Graças a Deus, não chegou a passar nada sério. E 3 granadas utilizadas. Nem a polícia tem granadas. Então, é isso. As novidades da semana. Não foi uma semana muito boa para o presidente Bolsonaro, tirando o fato que se aproximou 1% nas encuestas. Pero, em tema de mídia, é um tema é uma semana toda com notícias negativas. Ou seja, se querem na virada, pode vir, pero dependendo do ânimo das notícias da semana, não é o que parece que vai passar. O que parece que vai passar. Esqueci de mencionar que o ex-presidente Lula ganhou agora na Justiça Eleitoral 116 direitos de resposta a ser aplicados no horário eleitoral do candidato Bolsonaro, porque Bolsonaro em primeira volta ofendeu muito a Lula com informações falsas, e que enganavam a audiência. Ou seja, agora o ex-presidente Lula tem 116 inserções na televisão de 30 segundos cada para fazer seu direito de respostas e defesa. Esses direitos vão vir do horário eleitoral de Jair Bolsonaro. Ou seja, que Jair Bolsonaro deixa de ter 200 e passa a ter 80 agora. Lula deixa de ter 200, passa a ter 320. Então, é um agregado muito positivo para a campanha do ex-presidente Lula, que vai ter esse tempo maior de televisão, que não somente vai propiciar que haga uso de sua propaganda para fazer suas propostas e não usá-las para defender-se somente, porque perdiam tempo defendendo-se enquanto não tinha tempo para fazer as propostas, porque você tinha que responder às agressões de outro candidato. Agora não vai passar mais isso, e
también saca muchos de las inserciones de Bolsonaro y evita que él tenga ese tiempo para te atacar. O sea, es positivo, es un gana-gana para la campaña de Lula y un pierde-pierde para la campaña de Bolsonaro, porque va a tener Lula en sus horarios electorales defendiéndose y no va a tener estos horarios para atacar a Lula, sino que necesitan votos, necesitan cambiar opiniones. Se na eleição, se você tem tempo, tem na plata, você cambia. Se em plata e sem tempo, você não cambia. Bueno, francamente un panorama no ya interesante, sino directamente impactante y un poco perturbador. No parecen ser unos momentos agradables para el presidente Jair Bolsonaro. Se encuentra complicado. Así que de modo que granadas y balas en la cabeza y bueno, prácticamente no tendrá minutos en la televisión para volver a atacar a Lula. Así que bueno, vemos una contienda un poco desigual y ni siquiera podemos decir que sea injusto porque parece ser por palos en la rueda autopuestos. Pero bueno, respecto al tema de los desigual, desculpa, es que no es desigual. La campaña de desigual es porque el candidato Bolsonaro tiene el poder del Estado, está usando mucho más que los anteriores, porque la justicia electoral no lo impide de hacer eso. Es ilegal hacer cosas que él está haciendo con el dinero público que no pueden ser hechas en épocas electorales. Es abuso de poder económico que se llama. La Suprema Corte no está haciendo nada para impedirlo. O sea que sí hay una contienda desigual, pero estos aspectos de derecho de respuesta no tienen ligación con eso. Es porque el presidente Bolsonaro usó su tiempo para mentir sobre el presidente Lula y hacer ilaciones que no tienen nexo y confunden los electores. O sea, el verdadero motivo y lo que principalmente cambia los votos en Brasil es la plata. Es el dinero despejado en las medidas electorales de últimas semanas. Usted sabe bien lo que es esto. El kirchnerismo hace eso todas las elecciones, después de las PASO, cuando pierde. Siempre despeja la plata pública para hacer campaña. O sea, es así, pero tiene reglas, tiene leyes que limitan eso por un mínimo. Pero ni eso el presidente Bolsonaro lo respeta y nadie lo impide. Porque si impedirlo es motivo para él alegar que quiere ayudar a las personas y la justicia no lo deja. Es que bueno, algo con carácter. El presidente Bolsonaro hizo esa campaña sin un mínimo de carácter y respeto a las reglas. Si la ex-presidente Dilma hubiera hecho, que fue la última que tentó la reelección, es claro, en 2014, hecho 10% que el actual presidente Bolsonaro está haciendo, certamente la justicia electoral la teria sacado de la disputa por abuso de poder económico. Contundente postulado. Muchas gracias, la verdad, Samer, por estas posturas que nos estás dando. Bueno, ayudan a comprender un poco el panorama que está viviendo Brasil en este momento. Y respecto al debate, porque bueno, vamos a tener el que va a ser el último debate, que vos señalaste que va a ser el más importante y probablemente más visto. ¿Qué podés decirnos sobre el que tuvo lugar la semana pasada? Dicen que fue de todas formas muy tranquilo, se elogió mucho el formato. Podríamos estar poniendo ahora algunos videos de las intervenciones más destacadas. ¿Qué puedes decirnos de eso? Y bueno, respecto al debate que viene, al próximo. Porque mucha gente se siente ofendida porque no quieren admitir que es la copia dele, ele é fascista, esta frase, por lo menos. E
Lula pediu um outro mandato para refazer o país que ele derrubou em 2010, para desfazer o que chamou de desmandes de Bolsonaro no país, e pediu o terceiro mandato para se a convivência volver a ser entre os brasileiros. A mim não é possível que o respeito vuelva a las famílias, que famílias quedam destroçadas por el discurso do presidente Bolsonaro. Então, é isso. O debate foi um empate, muitos disseram, pero se você mirar os tracking, o ex-presidente Lula convenceu mais as pessoas do que o presidente Bolsonaro, porque isso tinha uma explicação lógica, que as pessoas em os dois primeiros blocos já tomam sua decisão, já se decidem quem está indo melhor. Muitas já desligam a televisão, a tele, porque já elas aburrem, já não querem mais mirar. E os debates em si cambiam poucos votos em as eleições regionais em mundo, e acá muito menos. Se já não têm votos para mudar, cambiar, um debate como de audiência de 3 vezes menos que a Rede Globo, não vai ser o debate que vai cambiar o rumo da eleição. Então, é isso. Lula foi a debate, e vai a debate da Globo disse que vai a 2 debates solamente, porque o tempo de campanha é muito curto, e o tempo de debate é um dia para você ir ao debate e um dia de preparação, ou seja, você perde 2 dias de campanha para ir a um debate, ou seja, ir a 5 debates seriam 10 dias de campanha. Bolsonaro tem que aparecer muito em todos os lugares. Lula não necessita, porque teoricamente tem uma vantagem que só é administrar para ganhar. Muy interesante, Samer. Muchas gracias por lo que nos has aportado. La verdad, con eso nos das claridad sobre este proceso que está teniendo lugar en Brasil. Vemos una mirada, vemos cómo se van desarrollando las cosas, y bueno, esperaría que ya para el último tramo, el día final, antes de las elecciones, podamos hacer un último raconto de lo que ha sido la campaña, ya para ir finalizando este proceso tan interesante que está teniendo lugar en el país vecino, el país que además es una potencia regional indiscutida. Y bueno, yo creo que con eso ya podríamos ir cerrando esta nueva entrevista de Carta Política. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.